Vamos falar de Deadpool e Wolverine finalmente, cara. Fiquei esses dias aí assistindo a pré-estreia no dia 24 com meu parceiro Rodrigão. E aí, Deus do céu. Por isso que eu falo que a simplicidade é a melhor fórmula para tudo. Vamos direto pro vídeo e aí eu vou falar tudo. Vou falar sem roteiro, de coração aberto. E ao longo do percurso, surgindo algumas outras ideias, a gente vai teorizando, porque meu amigo, como tem referência neste filme. E já vou avisar você, este vídeo estou postando sem ter minha preocupação de ter feito um vídeo antes sem spoiler, porque eu vou soltar tudo aqui. E se você não quer assistir esse vídeo porque tá cheio de spoilers, então dá o seu tempo, vai assistir o vídeo, vai assistir o filme no cinema. Não vá fazer besteira de ficar baixando torrent ou fazendo coisa errada. Você vai assistir esse filme no cinema porque a experiência é cinematográfica, tá? Já fica a dica pra vocês aqui. Então, vou soltar tudo, senta na cadeira se você não tá nem aí pra isso. Então, meu amigo, sem delongas, bora pra abertura. Deadpool e Wolverine traz de volta o Carcaju, o herói que morreu na sua última versão em Logan, e volta agora, meu amigo, volta com tudo, e eu vou contar detalhe por detalhe pra vocês, do jeitinho que der aqui, que eu me lembrar. Esse filme, eu vou inclusive falar essa coisa de lembrança, é filme pra você assistir umas 2, 3 vezes, cara, pra você conseguir pegar detalhes e depois vir confabular. Eu vou assistir de novo, cara. Eu vou assistir de novo porque uma vez só não vai ser suficiente. Bom, e se você tá chegando aqui agora, seja mais do que bem-vindo. Meu nome é Alex Fear e esse aqui é o canal Como é Bom Ser Nerd. Aqui a gente fala de quadrinhos, fala de série, fala de cinema, fala de tudo que a gente gosta dentro desse universo fantástico dos quadrinhos das telas. Se você ainda não é um inscrito, aproveite, deixa aqui embaixo a sua inscrição no canal, dá um clique no sininho para ativar as notificações e receber os avisos sempre que houver vídeos novos por aqui. Visite as nossas redes sociais, por lá o assunto sempre começa antes. Amigos, deixa aqui embaixo o like, o seu comentário e vamos neste multiverso de possibilidades. E por falar em possibilidades, o Deadpool é um personagem que tem a mão nas possibilidades, cara. Ele começou muito bem no cinema, tá? Aliás, as piadas que ele coloca na história são muito providenciais, elas cutucam diretamente na ferida daquela que não botou fé no trabalho dele e no final acabou se arrependendo. E a gente tá falando da Fox. Fox agora pertence ao universo da Disney, né? A gente sabe muito bem disso, da fusão da Fox. E agora os personagens todos estão aí. O Deadpool tá no meio de todo mundo, galera. E a gente vai falar desse vídeo. Aliás, eu queria até fazer um comentário antes de eu entrar no universo do filme. Porque se fala muito na internet hoje da histeria nerd com relação a muitas outras posturas que estão surgindo. Quero deixar isso bem claro aqui, porque me irritou bastante esses dias. Eu escutei uns comentáriozinhos aí que ficaram meio pé da vida com o filme. Por que ficaram pé da vida com o filme? Porque o filme é despretensioso e ele não dá espaço para mimimi. É o tipo de filme que é para fã de quadrinhos. Ele traz elementos contundentes, ele traz referências dos quadrinhos. O pessoal, a crítica, os críticos estão com o cotovelo doente porque eles não entenderam muita coisa do filme. Por que não entendeu? Porque quem entende são os nerds que leem os quadrinhos, que acompanham as histórias e que quando vê aquelas pequenas chamadinhas e inserções na história ali, você fala: mano, que é isso? Que absurdo! Eu fiquei no cinema, cara, rindo do começo ao fim. A gente percebe que o filme ele tem uma condução muito coesa com relação aos protagonistas. Os protagonistas, Deadpool e Wolverine. O filme tem o nome certo. Os dois conduzem isso muito bem. O Hugh Jackman e o Ryan Reynolds, eles fazem tudo isso de uma forma absurda e eles conseguem criar uma catarse e a gente percebe que mesmo o Logan, o Wolverine, sendo resmungão, rabugento e sofrível e com todas as tristezas e as amarguras e a raiva que ele carrega, ele ainda é uma pessoa carismática. Você percebe que ele tem justamente aquilo que os quadrinhos entregam, a fúria de uma criatura monstruosa, sem controle, e uma doçura que só a personagem tem, né? E o Deadpool, com muita irreverência, conduz tudo isso daí muito bem. Bom, vamos falar coisa bem rápida do roteiro. O que é o roteiro do Deadpool e Wolverine? Não é nada.
tá? Chupa essa manga. Se você me viu em outros trailers reagindo aqui, comentando sobre, nossa, a possibilidade da mudança do multiverso, ele vai ser a mudança, o Deadpool é o Jesus da Marvel, é ele que vai separar as águas e vai dar continuidade para o caminho se abrir? Não, meus queridos, pode esquecer. É mais um filme de Deadpool e muito bem feito. Se ele abre possibilidades para outras coisas depois desse filme, abre muitas e assim, essa introdução com Deadpool 3 mostra que a Marvel pode ousar sem ter medo de abusar dos limites da criatividade que eles têm para mostrar seus personagens. Que a gente vai chegar nessa parte falando de personagens, meus amigos, as participações especiais. Aguenta aí, tem chão ainda pra gente conversar. Então eles entregam isso tudo muito bem, né? Basicamente a história se passa lá no vazio, né? No local onde a AVT dispensa os lixos que quebram o multiverso, que quebram a linha do tempo sagrada, e eles precisam, enfim, dar um jeito em tudo isso que está acontecendo. E quem foi a pessoa que pilhou o multiverso nessas histórias aí? O próprio Deadpool. Se vocês não se recordam, a referência que justifica a razão dele estar viajando entre os mundos, é que no segundo Deadpool ele pegou o relógio do Cable e saiu por aí arrumando as coisas que atrapalharam e que denegriram a imagem dele ao longo do caminho. Inclusive o próprio Deadpool sem boca do filme do Wolverine Origins, ele mata esse cara e ele corrige a questão da relação dele com a Vanessa, ele resolve muitas coisas que ficaram pelo caminho. O que aconteceu? Tudo isso chamou a atenção da AVT. Para vocês falarem assim, pô, mas como assim? Como é que essa tal dessa AVT aparece de repente, sem nada, só porque o Deadpool fez isso? Ele é o único que fez isso? Não, ele não é o único que fez isso. O próprio Loki, que justifica a presença da série dele, fez isso. Se vocês não se recordam de Vingadores Ultimato, logo nas viagens temporais lá que o Capitão tá fazendo junto com o Tony Stark, aquela tentativa de roubar o Tesseract que dá errado, o Tesseract acaba caindo nas mãos do Loki, que no saguão da Torre Stark consegue se teletransportar para algum lugar e assim chamar a atenção da AVT. E essa é a justificativa. E não precisa de muito não, galera. Tá muito bom. Multiverso, que fique bem claro, é uma porta aberta para as editoras poderem corrigir os erros. O que a gente está vendo no filme do Deadpool é o que as editoras fazem o tempo todo. Mega sagas para construir, reconstruir personagens, histórias, origens, para justificar a presença de outros elementos que não foram apresentados para melhorar ainda mais a história ou piorar, né? Essa questão do multiverso é muito presente. A crise das infinitas terras, e foi um mega evento de si que inclusive foi mostrado agora na própria série do Flash, que trouxe muitos personagens, que rebutou muita coisa, que zerou muita coisa, para justamente reestruturar histórias e sagas de muito tempo. E as editoras fazem isso para poder vender mais, galera. E por que não fazer isso no cinema? A Marvel não está indo bem das pernas nessas fases 4 e fase 5. E o Deadpool traz isso tudo de volta para tentar mostrar que este elemento é possível de repaginar todas as coisas erradas que ficaram pelo caminho. E por falar em coisas que ficaram pelo caminho, este filme, ele é uma grande homenagem aos 20 anos de heróis que a Marvel entregou pra gente até hoje. É incrível como eles fizeram isso com tanta simplicidade, com tanta velocidade, com tanta parceria, né? Que a gente tá falando de Deadpool e Wolverine. Dentro desse vazio, jogam-se as coisas todas ruins, né? Todas as coisas que não deram certo, que se quebraram ao longo do caminho. Tem uma cena que eles estão lá, no vazio, e aí aquela cena estilo Mad Max, depois do Wolverine e o Deadpool saírem na porrada, aliás, que luta foi a dos dois? E vamos botar um parênteses aqui. As lutas tão incríveis. O Wolverine que tá ali, ele é absurdo de brutal, cara. Essa luta que ele tem com o Deadpool é o Wolverine que a gente vê nos quadrinhos, cara. Aquele Wolverine que corre como carcaju, como um animal, com as garras. E ele é brutal, velho. Os dois
a coreografia de luta dos dois é insana. É uma das coisas mais belas de luta de herói poderoso, né? Que eu vi até agora. Muito bom a forma que eles conceberam isso. E obviamente eles estão no vazio, como eu estava falando agora. Eles são presos e levados e naquele visual Mad Max, né, cara? Aqueles carros andando como se fossem as motos todas juntas, como se fosse aquela cena da Furiosa. Aliás, o Deadpool faz piada com Furiosa, porque o carro do cara parece do Chris Hemsworth, né? E por falar em Chris Hemsworth, ele tá no filme. Tem uma hora lá que o Deadpool tá olhando as telas da AVT e o Thor tá como se ele estivesse com a Jane, né? Com a Jane Foster. E o Deadpool com a máscara cortada assim, e o Thor chorando com ele, né? Em que mundo tá aquele Deadpool? E ele comenta, pô, o Thor tá chorando por mim, né? Pra vocês verem em que nível que tá a coisa. E aí eles estão sendo levados, né? Vocês devem ter visto no trailer, aquela cena que tem uma máquina que puxa um braço assim, que magnetiza as coisas e magnetiza o Deadpool e o Wolverine juntos e eles são presos. E dentro da cela de um desses carros está preso o Chris Evans, exatamente, o Capitão América. É isso, meu amigo, o Capitão. Só que não. Eles tentam num loop de piada ali, cara, que absurdo, cara. Eles riem, é muito engraçado os diálogos que são colocados ali. Até que eles chegam em um castelo que é formado pela ossada, pelo corpo do Homem-Formiga, né? E ali dentro existem vários mutantes, entre eles os Morlocks que a gente viu em X-Men 3. A gente tem os outros da equipe mutante do Magneto, do primeiro filme lá da Fox, lá daquele antigão. Tá lá o Dente de Sabre, tá o Pyro. Bom, tem uma galera lá. Tem uma galera e todo mundo ali trabalha para uma personagem que até hoje não tinha sido falada nos filmes. A gente tá falando da Cassandra Nova, a irmã de Charles Xavier. E ela é overpower, cara. É nível ômega vezes 1000. Ela consegue entrar na sua mente. As cenas dela manipulando os caras cara, dá agonia. Porque ela consegue enfiar as mãos no seu cérebro e ela meio que toca na sua alma, mesmo tocando mesmo, ela entra na sua mente, cara. Tem hora que ela enfia a mão aqui na nuca do Deadpool, os dedos dela saem pelo nariz dele aqui na máscara, e depois nossa, cara, é nojento, né? E a Cassandra, ela é muito overpower, cara. Ela é assim, como se fosse o apocalipse, sabe? Ela é muito forte, ela tem poderes assim que extrapolam os próprios poderes do irmão dela, do Charles Xavier, e em um certo momento ela explica quem ela é, né? Ela explica que ela foi a irmãzinha maldosa, né? Não nas nossas palavras, mas ela diz que ela tentou estrangular o irmão dela quando os dois estavam ainda na barriga da mãe. Ela tinha os poderes psíquicos e telecinéticos e ela tentou estrangular o irmão dela dentro da barriga da mãe. Essa é uma história bem bacana que eu posso trazer para vocês aqui no canal sobre exclusivamente a Cassandra Nova. E ela é uma guardiã, ou não, do vazio. Ela vive ali porque confortavelmente ela também foi enviada ali como um bicho, assim como todos os outros que estavam ali, né? E é bacana como tudo isso se encaixa, porque este lugar é onde vive o Alioth. Não sei se vocês lembram, mas na série de Loki eu falei muito sobre o Alioth, né? É uma criatura nuvem que protegia o castelo daquele que permanece, né? E essa criatura é uma nuvem viva que devora o que está pelo caminho. E ela consegue conviver com o Alioth dentro desse lugar. E assim, o vazio tá cheio de referências. Restos da Torre das Viúvas Negras, tem restos do Palácio de Asgard, tem lá o Helicarrier que tá caindo, que inclusive já apareceu na série do Loki, essa referência tá lá também. Enfim, fora todas as outras, aquelas que a gente já também viu na série do Loki, tá tudo lá, tá tudo lá. E aí, como eu comecei a falar, falei pra vocês, tem aparições muito especiais. Como eu disse, o Chris Evans, o Capitão América, tá lá. E na hora que eles saem do carro, vai ter uma confusão ali.
E ele começa a discursar muito sério, como o próprio Capitão América tem aquela postura muito séria, né, na hora de se falar. E o Deadpool ficou no hype como se fosse eu e você. E ele ficou ali, cara, ele vai falar o que ele falou no Ultimato. Ele falou, ele quebrou a quarta parede assim, sem dó, o tempo todo. E aí na hora que ele fala, é agora que ele vai dizer a frase que ele disse em Vingadores Ultimato. E na hora que ele vai achar que o Chris Evans vai dizer a Vingadores Avante, ele diz... Que remete a gente diretamente ao Quarteto Fantástico de 2000 e pouquinho, que deu muito errado, aquele filme que foi totalmente criticado, aquele que teve o Galactus, que era uma fumaça no espaço. E é o Tocha Humana, cara. Cara, o cinema foi a loucura quando isso aconteceu, porque todo mundo foi pego de surpresa. E por falar em surpresa, a Marvel tá de parabéns, porque esse filme tem tanta coisa que o trailer que eles mostraram pra gente não tem 1% do que foi mostrado depois ao longo do filme. O filme é absurdo de referências e de detalhes como esse. E a gente tá de volta lá com esse personagem do Quarteto Fantástico, né? É legal que ele cita o Senhor Fantástico, os outros componentes do quarteto. E a Cassandra, ela domina todo esse lugar. E, obviamente, o Deadpool consegue, junto com o Wolverine, né, sair desse lugar. Ai, detalhe, cara, mais referência. Quando eles estão indo pra lá, é jogo de vista mesmo, tá? Na hora que eles estão chegando no castelo da Cassandra, que é o corpo do Homem-Formiga, o carro que tá na frente, meu amigo, é um dos veículos do Reed Richards, veículo original dos quadrinhos, flutuante, na frente, cara, com o símbolo o número 4 do quarteto ali, um carro flutuante do Reed Richards original, que, cara, velho, meu, aquilo é, nossa, mano, desculpa, se você de repente tá me vendo assim, emocionado por falar uma coisa que, pô, mas quem que tá viajando aí? Cara, se você vê os quadrinhos e vê o elemento que tá nos quadrinhos transposto para aquela tela, perfeito. Cara, original, é absurdo, cara. É o sonho da infância da gente realizado. O Deadpool e o Wolverine, eles têm que resolver uma questão lá que a Cassandra não consegue. Ela quer, enfim, fazer com que o vazio seja o único lugar pertinente dentro desses multiversos, né? E que todo o restante se lasque, né? E eles têm que dar o jeito deles para evitar que isso aconteça. E eles vão para outros lugares pedir ajuda, mas até conseguir essa ajuda, até eles chegarem lá, eles tiveram anteriormente que passar pela AVT. E a AVT é controlada agora por um personagem que se chama Paradox, né? Ele é como se fosse o Mobius, M-Mobius, mas com mais poder. É um cara que, como se fosse tipo um gerente, que manda na bagaça toda e que faz o que quiser com carta branca. E o objetivo dele é apagar linhas temporais que não estão dando certo e que possam aí, talvez, diminuir o peso da AVT. E ele está mostrando lá para o Deadpool que a linha do tempo dele, do Deadpool, está se apagando. Por quê? Porque o Deadpool pôs a mão nessa linha do tempo e agora ela está sofrendo a consequência. A própria consequência foi ter morrido o Wolverine, né? Que essa linha do tempo que está morrendo é a linha do tempo que ele também faz parte, junto com o Wolverine Logan, que foi enterrado. E por falar nisso, já voltamos. Tem tanta coisa pra falar. Acho que esse vídeo não vai dar pra falar numa vez só, não. Mas enfim, ele. No começo do filme, o Deadpool já abre o filme no local onde está enterrado o Logan. E ele desenterra a ossada do Logan. Essa cena, cara, é hilária, porque na hora que ele faz isso, ele chama a atenção dos caras da AVT. E os caras vão lá, aliás, os caras da AVT vão atrás dele, porque ele já tinha tido contato com os caras. E aí ele, cara, ele usa o braço do Wolverine, a ossada do Wolverine, de Nunchaku, cara. Ele pega as garras do Wolverine, faz um amarrilho aqui no pulso e ele usa as garras do Wolverine. Ele mata esses caras e ele
comprova que realmente ele é um mercenário, um matador, uma máquina de matar absurda. De verdade, cara. O Deadpool é insano, cara. Ele é sanguinário e ao mesmo tempo muito piadista. Não dá pra subestimar um bicho desse tamanho, né? E ele abre o filme já tirando uma onda com a cara de todo mundo. A Marvel me contratou e agora eu faço o quê? E quem imaginou que um cara que nem ia fazer o primeiro filme agora tem uma franquia de 3 filmes, né? A Marvel é uma trouxa. Ou seja, jogando na cara da Marvel de que os caras apostaram grana no cara e não vai dar em nada. E muito pelo contrário, né? Vocês viram a campanha que o Hugh Jackman junto com o Ryan Reynolds fizeram. A falar em abertura, por falar em abertura, cara. Ele começa essa cena da luta matando os caras da AVT, mas matando a rodo dos jeitos, das formas mais criativos possíveis. Ao som de NSYNC. I'm doing this tonight. You're probably gonna start a fight. I know that... E casou tão perfeitamente que eu lembrei, na hora que eu vi essa abertura, eu lembrei da facilidade e da jogada que o James Gunn tem de fazer a escolha musical para os filmes dele, cara. Bom, Guardiões da Galáxia, que é um espetáculo, né? E agora provavelmente a gente vai ter a mesma coisa em Superman Legacy. E, cara, eles fizeram uma trilha sonora absurda nesse filme. E isso, e tudo, tem tudo a ver, tudo. Eles conseguiram encaixar muito bem toda a trilha sonora, que tá incrível. E essa é a missão do Deadpool, arrumar as coisas. E por falar em arrumar, enquanto ele tá no processo de bagunça da vida dele, antes dele entrar nesse contexto todo, ele fez uma viagem, sabe pra onde? Pra Torre Stark. Ele foi pedir emprego, foi fazer uma entrevista de emprego com quem? Com o Happy Hogan. Aliás, ele ficou falando a todo tempo, cadê o homem? Tipo, onde está o Tony Stark, né? Já fazendo menção de que naquele mundo, o Tony Stark estava vivo. Aliás, este mundo que é falado é a Terra 616, que é o universo canônico dos quadrinhos da Marvel, né? E ele tá lá fazendo uma entrevista engraçadíssima de emprego com o Happy Hogan, né? E nessa sala do Happy Hogan, como tem referência, tem uma cena que os dois estão um olhando pro outro de frente assim, a gente vê aquele escudo do Capitão América que o Tony Stark usou para poder nivelar a altura do gerador de partículas que ele utilizou para criar aquele reator arc triangular. Ele tem lá uma fita, tipo um troféu, não é um troféu, mas uma pequena obra de arte ali que remete à fita do tempo de Mobius, né? Mobius, não tô nem sabendo se eu tô falando a palavra certa. Mas é a fita de Moebius? Não sei. Coloca aí nos comentários se você sabe o nome exato. Mas é aquela fita que simboliza a figura do infinito, que foi o que deu o start na cabeça do Tony Stark quando ele descobriu como fazer as viagens do tempo em Vingadores Ultimato. Então tá tudo ali, cara. O reator arc que diz que Tony Stark, essa prova que o Tony Stark tem um coração. Vamos pro vazio. Voltamos pro vazio. O Deadpool e o Wolverine, eles saíram na porrada. Tem uma cena que eles saem na porrada dentro de um carro, que inclusive esse carro foi fornecido pelo Nicepool, que é uma versão boazinha do Deadpool, que não usa máscara e usa cabelo estilo samurai. É o próprio Ryan Reynolds. Todo bonzinho, e ele tem um cachorrinho que é o Dogpool. E o Deadpool se afeiçoa tanto por esse cachorrinho, cara. É muito fofo, cara. Então, assim, as variantes do Deadpool estão se encontrando, estão se conversando, estão se ajudando, entre aspas. E eles vão nessa caminhada, os dois, inclusive, entram num conflito enorme, né? O Deadpool revela que ele só conseguiu recrutar este Wolverine porque ele era um Wolverine ideal para ajudá-lo a salvar o mundo dele, que o mundo dele ia ser resetado, ia ser zerado, ia ser extinguido. E ele era o único Wolverine que poderia ajudar. E é o Wolverine mais depressivo da parada toda. Por quê? Porque ele é um Wolverine que, no momento de discórdia entre os X-Men, resolveu sair e tomar todas. E os humanos foram até os X-Men e dizimaram todos eles. E o Wolverine conta aí essa história nessa hora que eles estão no carro, com tanta tristeza, que ele explica que todos dependiam dele e ele deu as costas para os seus irmãos.
E essa dor e a razão dele usar a roupa amarela é porque o Scott Summers, o Ciclope, sempre disse para ele usar a roupa, porque aquilo simbolizava que ele fazia parte daquela família, daqueles X-Men. Por isso que ele usa o uniforme amarelo. Essa é a razão da gente ter isso justificado. E por falar em vários Wolverines, ai meu caro amigo, que grata surpresa que foi isso. No momento em que o Deadpool sai pelo multiverso recrutando o Wolverine ideal para ajudá-lo a salvar o seu mundo, ele passa por todos os caminhos maravilhosos que um fã de quadrinhos poderia imaginar. Ele passa no Wolverine do John Byrne, cara. Nossa, e se você tá viajando do que eu tô falando, o Wolverine do John Byrne é aquele da roupa marrom com laranja. E ele está justamente na versão em que ele luta contra o Incrível Hulk. E é aquela cena, cara, em que ele pega o Hulk, ele vai sair na porrada com ele, e naquela hora ele saca as garras. E pra você ficar mais doido, na hora que ele faz assim com as garras, o reflexo do Hulk aparece. Aí vem um detalhe, essa história em quadrinhos pertence ao Incrível Hulk número 340. Na verdade, assim, esse Hulk que apareceu, ele é o Hulk cinza, é uma versão cinza que o Wolverine sai na porrada com ele. É uma das lutas mais brutais que o Hulk tem com o Wolverine. E assim, eles são extremamente inimigos nos quadrinhos. E o fato de ter aparecido o reflexo da garra é uma homenagem a essa história em quadrinhos, porque a capa é justamente isso, o Wolverine sacando a garra e o reflexo do Hulk no metal das garras do Wolverine. Cara, absurdo! E depois a gente vai para aquele Wolverine no futuro distópico que depois perdeu o adamante e ficou com uma mão só. Neste Wolverine brutal, neandertal, louco, sem controle nenhum, ele está lá também e o visual é igualzinho, sem uma mão e descendo a porrada no Deadpool e ele tendo que sair dali. A gente vai para Madripoor e vemos o Wolverine com o tapa-olho, exatamente. A gente vai para um outro universo e tem um Wolverine lá. Só que esse Wolverine é uma homenagem ao formato do que ele realmente é. É o Wolverine atarracadinho, baixinho, anão, só que com a cara do Hugh Jackman. Não combina em nada. É uma carta de amor para os fãs, mostrando, ó, a gente fez o cinema desse jeito, com o Hugh Jackman, que é um cara alto, porque baixinho não ia dar certo. E realmente, cara, não dá. Pelo menos por enquanto, a gente não sabe o que o Kevin Feige vai fazer, né? Porque depois desse filme, nem sei se o Hugh Jackman permanece ou se eles vão passar a tocha para um outro ator, que já está sendo discutido alguma coisa sobre isso. E ele passa por todos esses personagens até encontrar o Logan, o Wolverine depressivo, né, cara? E conseguir trazer ele para essa aventura. Nossa, cara, e eu não posso esquecer de falar uma coisa. Entre os Wolverines tinha um brutal, grande, forte e que foi especulado de aparecer. Exatamente. Se você tá falando aí, o Henry Cavill, exatamente, o Henry Cavill está no filme, ele é Wolverine e é bruto, velho, é bruto, tá lá consertando a moto, ele vira. E quando ele vai pra cima do Deadpool, cara, se ele não tá lá com o tape-pad aberto pra poder ser arremessado e cair num lugar melhor, ele ia se lascar. Porque o bicho é bruto e forte, cara. E o Henry Cavill ficou perfeito. Nasceu pra ser Wolverine. Desculpa. Nasceu pra ser Wolverine. Grande, forte, bruto, ignorante. E o bicho representou, cara. Pô, sensacional, cara. Essa viagem dos Wolverines foi uma das partes mais legais que eu pude ver nesse filme, cara. O filme inteiro é legal. O filme inteiro é legal. Ele tem elementos riquíssimos dos quadrinhos. Esses, então, satisfizeram demais o coração do nerd, cara. Eu fiquei maluco quando eu vi essa parte. E detalhe, depois que o Deadpool encontra esses caras, olha só que doido, cara. Ele tem uma cena que ele tá lá na VT e ele ainda não tá com a roupa, né? Tem uma cena lá que ele fala, chupa Fox, você não botou fé em mim, chupa Fox. Deu uma cabeçada assim, tirando sarro, né? Porque ele teve que fazer um novo uniforme. Mano, a cena do uniforme do Deadpool é a coisa mais hilária possível. Porque eles vão lá para um alfaiate da AVT. E o velho é safado, cara. Cada vez que eles iam costurando e vão fazendo as medidas, o velho dava um tapinha na bunda do Deadpool e uma pegada no pacote.
tá ligado, né? E, cara, isso se seguiu na construção dessa roupa o tempo todo. Detalhe, o cara saiu com 2 katana de adamantium. O cara sai com tudo, velho. Com tudo. Enfim, essa foi a viagem dos Wolverines. Mas aí esses caras precisam de ajuda. E depois deles se pegarem na porrada dentro do carro, que estragaram o carro inteiro, foi uma luta assim que, cara, absurdo. Os dois dentro de um carro, brigando naquela velocidade toda que você já sabe. E aí alguém aparece com os dois acabados de tanto lutar. Eles ficaram 2 dias, 2 noites já, direto lutando, sem parar. E aí os dois param ali quietos e dormem. E alguém pega o carro. Quando eles acordam num certo lugar, tipo uma caverna. E na hora que eles estão ali, tem alguém, né, que tá ali, tipo, afiando alguma faca. E aí, meu amigo, você pira na batatinha aí, você fala, Marvel, você foi incrível de conseguir esconder tanta coisa assim. A primeira pessoa que aparece é a Elektra, da Jennifer Garner. Cara, meu Deus do céu, essa especulação já tinha sido levantada. A gente já imaginava que a Jennifer Garner ia sair. Mas você não imaginava quem vinha depois. Logo depois da Jennifer Garner, vem ele, Wesley fucking Snipes, na pele de Blade. Exatamente, o cara que abriu os filmes de herói da Marvel lá em 1998, cara. Eu entrei em colapso, cara. Eu entrei em colapso porque o cara tá no naipe ainda, cara. Cara, tá incrível. Wesley Snipes não perde a majestade de jeito nenhum. E a frase clássica dele é isso: só haverá um Blade. Tirando o sarro do Mahershala ali, que tá pra chegar agora no MCU. E vai detonar, com certeza. E por falar em detonar, essas não são as únicas aparições especiais. A próxima me caiu. Cara, caiu o queixo. Entra em cena Gambit na pele de Channing Tatum. Cara, não sei se eu já comentei aqui com vocês no canal, mas o Channing Tatum, ele batalhou, ele foi cotado, ele foi apontado para roteiro, fizeram e voltaram, não foi no final. Foi, não tinha que ir, porque não ia sair o filme dos X-Men com o Channing Tatum. E ele tá lá, como Gambit. Perfeito como a gente tem visto nesses anos todos as artes conceituais de como ele seria como Gambit, a roupa, o uniforme igual. E quando ele se apresenta, qual que é o seu nome? Eu sou o Remy Lebeau, e falando todo em francês, que absurdo, cara. Que absurdo. Essa cena, cara, foi assim, um deleite. Mas um deleite. Mas aí faltava. Porque alguém pegou o carro para trazer o Wolverine e o Deadpool. Quem foi esse alguém? E esse alguém entra. É a X-23. Cara, não sei se vocês se recordam de quem é a X-23, mas é a... Caramba, a Daphne King, que inclusive apareceu agora em The Acolyte. Não disse que veio a presença dela em The Acolyte. Mas a Daphne King é a X-23, aquela garotinha que também tem os poderes do Wolverine, que apareceu lá em Logan. Cara, que essa cena foi assim, no mínimo, uma das melhores coisas que eu já vi. Uma das melhores coisas. E assim, todos eles são sobreviventes no vazio, né? Todos eles sobreviveram ao Alliance, estão lá vivendo e tudo mais. E entre eles faziam... Tinha mais um que compunha a equipe com eles, que era o Johnny Storm, vivido aí pelo Chris Evans. O Chris Evans, cara, vou contar pra vocês o que aconteceu com ele, com o Johnny Storm, com Tocha Humana. O Deadpool não quis entrar na onda da Cassandra, quando eles apareceram pela primeira vez lá no castelo dele, e começou a jogar o BO todinho pro coitado do Tocha Humana. Cara, e inseriu um monte de coisas que o Tocha Humana tinha dito. E não, eu não... Só zoando com a imagem da Cassandra. Só sei que ela só fez assim com a mão, arrancou a pele todinha do corpo do Tocha Humana. Todinha, simplesmente todinha. E ele acabou morrendo ali na hora. Na hora, velho. E os caras falam assim... O Wolverine falou assim, cara, o que você tá falando aí é mentira pros caras. É porque ele tava tentando justificar pra todo mundo que o que aconteceu com o Johnny foi um absurdo. E como se ele fosse o grande culpado pela morte do Johnny Storm, né? Porque na hora que o Deadpool fala, ele fala com convicção de todas as palavras que o Johnny Storm falou. Mas
ele acaba morrendo e ele fica com aquela sensação de culpa de ter falado coisa a mais, né? E essa é a condução que essa conversa tem naquele covil onde estão todos eles. E todos eles querem vingança, querem resolver essa treta com a Cassandra. E o que eles fazem? Eles vão no dia seguinte, todos eles, lá pro castelo da Cassandra, para tentar, através dela, ludibriá-la para ver se eles conseguem enviar o Wolverine e o Deadpool lá pro mundo onde o Deadpool vive, porque o Paradox fez uma promessa de que ele iria destruir os mundos dele através dos recursos da AVT. E um dos recursos que a AVT tem é uma máquina de devorar e destruir o tecido do tempo. É um negócio absurdo. E eles têm que resolver isso, ele tem que voltar para lá de um jeito, e quem consegue fazer isso é a Cassandra, é ela que tem a manha de fazer isso. Mas então, quando chega lá, cara, é aquela. Sabe quando você espera que no filme seja feito alguma coisa como a Marvel tem o hábito de fazer? Personagens bacanas que vão surgindo, de repente ela tem uma participação muito rápida e você não dá atenção. Só que não. Quando esse grupo todo de heróis chega para encarar todos os monstros de lá, todos os mutantes que estão por lá, a treta é épica, cara. Mas você vê tomadas assim de primeiro plano, de segundo plano, de cima, de baixo. Por falar de treta, no comecinho do filme, o Wolverine resolve uma treta que também é referência nos quadrinhos. Na hora que ele encara o Dente de Sabre, vivido aí pelo Tyler Mane. Não sei se vocês recordam, mas o Dente de Sabre, eu pelo menos acho, né? O Dente de Sabre mais próximo dos quadrinhos, mais feroz, mais monstruoso, foi esse do Tyler Mane. E é esse que aparece no trailer, que o Wolverine e ele vão sair na porrada juntos, né? E o que acontece? Ali se resolve a treta. O Wolverine corta a cabeça deste personagem. Por que ele faz isso? Porque nos quadrinhos a promessa era justamente essa que o Wolverine fez pra ele. Depois de tantos anos lutando, brigando os dois, e ele sofrendo muitas vezes vários e vários ferimentos por conta das lutas que ele tinha com o Dente de Sabre, ele diz pra ele: da próxima vez eu corto a sua cabeça. E essa era a única forma de derrotar o Dente de Sabre. E é o que ele faz. Ele corta a cabeça, fazendo mais uma referência aos quadrinhos diretamente. E aí a confusão se instaura. Cara, essa luta de todos os heróis lá dentro do castelo é a coisa mais linda, porque você vê a Callisto, você vê o Gambit usando lá as cartas. Como ele usa as cartas, cara, é absurdo. Esse Gambit é perfeito, cara. Perfeito. O Channing Tatum, ele nasceu pro papel. A bota prateada, o corpete roxo, o encaixe aqui da máscara em cima do cabelo pra fora, o sobretudo marrom. Cara, não dá nem ar de cosplay. É tão perfeito, que você não fala assim, cara, tá tão muito igual aos quadrinhos, mas eu não tô nem aí. Tá tão bonito que vai ficar assim mesmo. E é perfeito, cara, é perfeito. O que eles fazem ali, a X-23 lutando, ela tá mais séria agora, né? A Daphne King, a Elektra lutando, o Blade usando aquele bumerangue dele, que ele pega no ar assim, igual nos filmes dele, né? Velho, eu tive. Não posso falar a palavra aqui, mas você já entendeu, tá? Foi absurdo. O que eu vi no Deadpool foi absurdo. E. Cara, eu não sei nem como terminar esse vídeo aqui de tão. Nossa, cara, é doido demais. É doido demais. Isso aqui, tudo que eu tô falando aqui, gente, é muito desabafo, tá? Não repara. E assim, a história em si é tão simples. O enredo desse filme é tão simples que fica até agora a ideia certa de como fazer filmes de herói. É um dos melhores filmes de herói que eu assisti até agora, pela proposta simples e pela inserção de elementos simples que qualquer filme pode usar da forma que achar melhor. E dar o devido valor para os personagens sem deixar ninguém de lado. É isso que eles fizeram. E ao longo dessa história eles conseguem, né? Aliás, tem o Juggernaut do terceiro X-Men. Cara, tá todo mundo lá, velho. Tá todo mundo lá. É absurdo. O Pyro tá lá. O Grosso do Ray Park tá lá.
Nossa, cara, é doido demais. Bom, só sei que no final da história o Deadpool consegue voltar, eles conseguem fazer com que a Cassandra tenha um bloqueio mental, porque eles usam o capacete do Juggernaut para evitar que ela use os poderes dela. E o Wolverine convence ela dela abrir caminho para eles poderem resolver esse problema do Deadpool. Então ela conta que uma vez encontrou um mágico que acabou caindo também no vazio e que deixou um objeto que se coloca nos dedos, exatamente um daqueles anéis que o Doutor Estranho usa, né? E ela abre um portal. E aí ela fala: vão logo, porque o Alliance está chegando e aí vocês não vão ter chance, né? E é bacana porque na hora que o Alliance chega, a criatura nuvem que devora tudo, todos os outros combatentes estão lá. Mas não dá-se a entender de que eles foram devorados pelo Alliance, porque todo mundo vê o Deadpool pulando e o Wolverine pulando dentro do portal para poder resolver o problema lá, né? E enfim, e assim eles param lá no mundo do Deadpool. E aí a missão qual que é? Resolver tudo, né? Eles precisam usar da astúcia deles para poder desligar a tal da máquina, né, cara? E aí começa. Aí esse pedaço fica tenso, o cara fica tão tenso, porque você sabe que o que você quis durante todos esses anos acontecesse, finalmente acontece. Mas vamos lá, eles encontram a tal da máquina, eles tá num subterrâneo de metrô que a AVT guardou ali. E eles têm que resolver isso, só que até chegar lá, eles têm que passar por uma galera. E essa galera é uma tropa de Deadpools, cara. Cara, aí vem a Deadpool, vem o Kid Pool, que é um garotinho desbocado pra caramba. Vários, mais vários, cara. Vários assim, um negócio assim que não acaba. Todos eles vêm pelo portal. A Cassandra vem também. Ela vai lá pra máquina. Ela vai querer apagar aqueles universos e deixar só o vazio. E eles têm que fazer o quê? Primeiro eles têm que derrotar todos os Deadpools para poder chegar na Cassandra. E é nessa hora, meu querido e minha querida cara nerd, que os dois chegam naquela música da Madonna do trailer. Eles chegam, depois de tomar um pau, de apanhar do Nice Pool, ser usado como escudo e morrer. Ai, o Wolverine faz isso aqui. Cara, o cinema entrou em colapso. E ele puxa a máscara e ele coloca, finalmente, a máscara de Wolverine igual, sem vergonha nenhuma, sem pudor nenhum. E isso é tão lindo, cara, que essa é uma sequência tão linda. Ele mata os Deadpools e tudo mais, e não sei o que, e é absurdo, cara. E por que o Deadpool tá fazendo esse esforço todo, meus amigos? Porque ele deixa bem claro, inclusive no trailer, ele mostra uma foto de todas as pessoas que ele ama. Enfim, todos os amigos que fazem parte, o Peter, né, o cara que aceitou fazer parte da X-Force e foi o único que sobreviveu, era humano, não tinha poder nenhum, mas queria fazer parte. O Dopinder, né, o motorista de táxi que ajudava ele. Enfim, tanta gente, cara, tanta gente que fazia parte daquele mundo da Deadpool e ele só queria salvar. É o lado, é o lado humano, não que ele não tenha, né? Que ele é sanguinário pra caramba. Mas é o lado sensível do Deadpool que ficou latente ali. E era todo esse movimento que eu contei pra vocês até agora era pra isso. Pra salvar o mundo dele. Bom, eles vão lá, a Cassandra liga a máquina, o Deadpool e o Wolverine planejam, enfim, água que corre, né? Mas no final da história, o grande vilão não é nem a Cassandra só queria paz pra viver a vida dela. O grande vilão é o Paradox. Ele que queria apagar os mundos e fazer o controle do jeito que ele quisesse na AVT. É o que ele queria, né? É uma motivação assim um tanto quanto duvidosa, né? Porque ele não teve nenhuma revolta, nenhum problema que desabonasse ele ao longo da história. Ele só queria ter poder para poder acabar com tudo. Simples assim. Chupa essa manga. Bom, ele não consegue, a Cassandra não consegue, mas esse final é tão épico, cara. Porque o Wolverine vai lá se sacrificar, porque ele não tem mais nada a perder, ele não tem mais ninguém, todo mundo odeia ele e tudo mais. E o Deadpool ludibria ele, tranca ele do lado de fora, e é o Deadpool que vai lá impedir que a tal da máquina faça o apagão dos mundos. Ele só precisa salvar o mundo dele. E a desgraça é você acompanhar aquele cronômetro
do percentual do mundo se apagando, enquanto ela vai devorando tudo usando aquela máscara, aquela máquina, né? Cara, o Wolverine entra, cara, e você percebe que ele é forte, cara, porque ele derruba uma porta de chumbo puro, cara, pra poder detonar o negócio ali, e eles conseguem. E essa cena me lembrou demais Guardiões da Galáxia, quando o Peter Quill segura a Joia do Poder e todos os Guardiões se apoiam nele e fazem aquele movimento. Porque é nessa hora que ele segura na mão do Deadpool e usa das garras para poder pegar na outra torre. Eram duas torres que alimentavam a máquina e os dois se unem, tomando aquela energia toda. E para variar, no meio daquele drama todo, tem que ter piada. Que a roupa do Wolverine ela se vaporiza. E o que aparece? O tanquinho do Hugh Jackman e o Deadpool faz assim, ó. Tipo, tá no shape, né, cara? Não dá, cara. Até nas horas sérias o cara faz piada. No final da história, ele consegue efetivamente salvar o mundo. E o Wolverine acaba se tornando parte da família Deadpool. Eles voltam, a Vanessa volta a ter uma relação com o Deadpool, eles voltam a reatar o amor dos dois. E assim o Wolverine começa a fazer parte daquilo. O Colossus está na história, tá? Tá lá na história. Os outros personagens também estão na história. Muita gente desse filme. E aí o filme acaba. E aí você se pergunta: tem cena pós-créditos? Tem. É relevante? Não. Mas é 100% Deadpool. Lembra que eu comentei com vocês da discussão que ele falou sobre o Tocha Humana e que acabou gerando a morte do Tocha Humana porque talvez ele tivesse dito alguma coisa a mais? O Deadpool volta lá na AVT, pega o Tempad, volta lá a imagem, né? E ele volta nas câmeras que estavam justamente filmando o Tocha Humana. E o Tocha Humana disse exatamente tudo que ele disse, tudo que o Deadpool disse na frente da caçamba. Então, ele não tem remorso nenhum. Ele queria ter certeza de que ele não devia nada pra ninguém. Ufa, cara, desculpa, eu falei tudo tão atrapalhado, tudo atropelado, inclusive. Mas eu precisava desabafar esse filme. Nossa, cara, é um divisor de águas. E ele não vai mudar a Marvel. Ele só mostra pra Marvel que Deadpool vem por aí e que ele vai mexer em muita coisa. Meus amigos, chega, eu preciso ir lá buscar minha esposa e minha filha, mas antes de mais nada, vão assistir esse filme no cinema. Não caiam no gaiato de fazer a besteira de ficar fazendo download para assistir esse filme. E outra, sejam muito francos com produções assim, porque elas são francas conosco. Elas nos entregaram uma coisa muito contundente. Eu tô muito grato de ter podido assistir, de estar vivo para ter assistido um filme de tamanha magnitude. E vou te falar, esse filme está pavimentando o caminho para poder formatar as questões lá para Guerra Infinita, não, para Guerras Secretas, viu, cara? E ele também é um grande arremate de tudo que a Fox fez com os nossos heróis até agora, dando uma despedida respeitosa, honrosa para os personagens, cara. Foi lindo. Francamente, foi lindo ver o Blade de novo, ver a Elektra de novo, ver o Gambit exclusivamente, né? Foi lindo, cara. Foi uma bela, mas uma bela despedida, cara. Uma belíssima despedida. Bom, é isso. Esse foi Deadpool e Wolverine. Provavelmente eu volto para falar mais ainda sobre este filme com vocês. Mas antes de mais nada, eu quero saber de você. Você assistiu Deadpool e Wolverine? Deixa aqui embaixo seu comentário se você gostou. Eu quero saber a sua opinião, beleza? Meu nome é Alex Fury.